relação ao Fiuk, treta, momentos tensos dele e de Thiago Leifert, que é uma coisa que surpreendeu o público realmente. Não que o Fiuk tenha surpreendido por não querer dizer ou falar diretamente em relação a quem ele votaria ou não, quem ele achava que devia ganhar ou não. Ele faz isso, infelizmente. Tem momentos do jogo em que o Fiuk se esconde, ou ele foge, ele não dá a cara a tapa, ele não marca posição. Isso tem enfraquecido muito o jogo do Fiuk, é porque ele é muito querido mesmo pelo público, ele ainda se mantém no jogo, ele ainda se mantém na casa, porque ele é do bem realmente, né? E tem hora que ele tem lances assim que são brilhantes no jogo, a gente já comentou aqui, mas uma boa parte do tempo, ou ele está realmente vivendo a sua turbulência emocional, que ele nunca escondeu de ninguém, ou ele está com as pessoas erradas, porque vai ter radar assim pra gente errada no jogo, que é uma loucura, né? E foi isso desde o começo. Tudo bem, naquela primeira fase ele foi jogado lá no meio dos leões, do grupão do mal, conviveu lá, foi se achando, se encontrando no jogo, mas mesmo agora, que é um outro Big Brother Brasil, devia ser 22, né? 21A, na verdade, tem momentos que ele se equivoca, e agora de novo ele está assim, né, com o pessoal que está realmente com um comportamento bem duvidoso. Mas, enfim, essa questão acabou fazendo com que houvesse um choque entre o apresentador e entre o brother, entre o Thiago Leifert e entre o Fiuk. E aí é que as opiniões se dividem de verdade, viu? Porque, olha, vocês vão ver a cena daqui a pouco e aí muita gente que perdeu pode se posicionar melhor. Me irrita também as pessoas que não marcam posição, que ficam enrolando, que não querem assumir porque não sabe o risco que não sabe dimensionar o risco que corre, se vai ser favorável o que disser, se vai ser ao contrário, tá? Ok, isso existe e isso quem quer, quem tem que botar um jogo para andar e para prender o público, fica difícil, na verdade, mas na minha opinião, e como eu disse para vocês, é tudo muito polêmico, estão muito divididas as opiniões. Eu acredito que o Thiago Leifert, ele falou tanto da linha vermelha, ele ultrapassou a linha vermelha com o Fiuk, e é uma coisa que causa estranheza na gente, né? Porque o Thiago Leifert, ele não é dessa maneira, não combinou nada, no meu entender, o comportamento dele ontem com a maneira dele ser. Né? Também não combina, porque o Fiuk, apesar, né, das coisas tortas que às vezes ele faz e pensa e age, ele é uma pessoa extremamente educada, sempre foi. E de repente você vê alguém falando com ele naquele tom, colocando palavras na boca dele, que era uma coisa que ele não queria, mas foi colocado, um tom autoritário do apresentador, que encerrou a conversa do jeito que ele achava que tinha que ser e não do que o outro estava pedindo para que fosse, como forma de expressão ou não expressão dele, ficou uma coisa muito constrangedora. Ficou uma coisa que desconcertou a gente assim em casa. Como, Thiago? Né? Ele está pedindo para não falar, não falar, não falar, não falar. Não é legal para o jogo? Não é. Mas deixa isso muito claro e jogo que segue. Agora, ele diz, não ponha palavras na minha boca, e o apresentador diz, eu vou colocar assim, e tipo, quem manda aqui sou eu, é uma coisa que não vale. Não vale, mesmo se tratando de um reality show. Então, eu fiquei pensando, por que, de repente, né, um apresentador que sempre teve uma fina ironia, nesse Big Brother, particularmente dominando o jogo, sabendo tirar uma da cara dos participantes, né, e interferindo em momentos que precisava, com firmeza, e se divertindo às custas deles também, muitas vezes, sabendo bem o equilíbrio do jogo, sabendo muito bem. Eu acho, né, até agora, até ontem, que era a melhor edição comandada pelo Thiago Leifert. E, de repente, esse tropeço, porque é só um tropeço, deve ter uma razão de ser, né? Ele sair do equilíbrio ali entre o falar firme, entre puxar um brother para o jogo ou não, entre, né, ser irônico, aquelas coisas todas, e ser divertido também. O que teria acontecido para isso? E eu fiquei me lembrando da história que ontem foi um dia
em que o Thiago Leifert estava particularmente nervoso, aflito, revoltado, porque realmente, gente, o que fizeram com ele nas redes sociais não foi legal. Né? Querer dizer que o Thiago trapaceava, que ele cantou a bola, o número 4, para ver se o Arthur chegava lá e conseguia vencer a prova do líder, sacanagem. Com um profissional que a gente conhece, a credibilidade, a respeitabilidade, e com quem já vem se portando corretissimamente durante todas essas edições que ele apresenta, desde a saída do Pedro Bial. Tanto que o Big Brother, não é, ficou a cara do Thiago Leifert. Ninguém mais, um saudosista ou outro, ainda associa o Big Brother ao Pedro Bial. Não, falou o reality show, falou no Thiago Leifert, ponto final. Então, eu acredito que ontem ele tenha cruzado essa linha vermelha do bom senso, do equilíbrio, da maneira de lidar com um participante um pouco mais problemático, que foi o caso do Fiuk, porque ele estava nervoso desde cedo, desde o dia anterior, postando no Stories, revoltado com o que tinham falado dele, que ele tinha roubado no jogo, que ele tinha trapaceado, que ele tinha dado a pista para o Arthur, quando isso jamais aconteceu. Muita gente interpretou errado ali, mas estava na cara que não era isso que estava acontecendo. Aí, na hora do almoço ontem, ele postou mais coisas, revoltado também. E eu acho que essa tentativa de afetar a imagem do Thiago, a credibilidade dele, acabou fazendo com que ele perdesse o chão das coisas, a medida das coisas. Isso até a noite, no ao vivo, até o jogo, a hora que ele precisava, né, tá em cena de novo. E eu acho que talvez esse estresse tivesse feito com que o Thiago Leifert fizesse o que ele fez com o Fiuk, que eu não achei legal. Porque muita gente achou legal. Acha que o Fiuk é mimado, acha que o Fiuk enrola, acha que o Fiuk toda vez dá um problema, porque sentou na pista na prova de dança que era de resistência e disse que não sabia, né? Depois, em jogos assim, que ele pede para repetir o regulamento, ele faz uma série de coisas que às vezes a gente vê que irrita o apresentador. Ele não é o único, né? Tem muita gente que fica em dúvida, que questiona não sei o quê. Mas, para ter sido um momento tão tenso, eu acredito que foi fruto de um dia de estresse por uma injustiça muito grande que ele sofreu e que é pesado. Quando colocam a imagem, a sua respeitabilidade, a sua credibilidade, não é? A sua competência e querem acabar com isso, querem manchar pelo menos isso, porque aquilo seria uma coisa muito séria mesmo, dá para entender o quanto o profissional fica balançado, fica indignado e fica revoltado. E a partir daí perde um pouco e perdeu mesmo a noção das coisas. Meu ponto de vista nessa história.